O escravo é o indivíduo cuja vontade foi instrumentalizada. Ou seja, é um indivíduo cuja vontade não encontra a autoria quando observada em suas ações. Se eu instrumentalizo a vontade de alguém, se eu me faço dono, me faço senhor da vontade de alguém, eu projeto a minha vontade sobre a vontade dele. Então, eu instrumentalizo porque eu faço um instrumento. Então, quando eu olho a ação dele, quando eu olho a ação do escravo, eu não encontro nela a autoria. Eu não encontro nela a autoria. Eu observo do escravo, eu observo uma autoria externa, um autor externo. Isso é muito fácil de se ver nos dois procedimentos que realizam escravidão. Então, novamente, o escravo é aquele cuja vontade foi instrumentalizada. Eu, ao observar-lhe a ação, ao lhe ver a ação, nela eu não encontro ali sua autoria. Eu não a tenho. Quais são os dois procedimentos possíveis a se alcançar esse resultado? O primeiro, eu consigo fazer isso por força e eu consigo fazer isso por sobrevalência de sabedoria. Ou seja, eu engano o sujeito. Então, quais são os únicos dois, só tem dois procedimentos para escravizar alguém. Dois procedimentos. Ou eu o forço, ou eu o engano. Ou eu o forço, ou eu engano. Se eu o forcei, isso é a imagem mais básica que você pode projetar. Eu efetivamente controlo a ação dele como um marionete. Eu faço do meu movimento mover o movimento dele. Eu faço do meu movimento poder para mover o movimento dele. Ok? Então eu consigo pegar, é como se eu pegasse realmente o braço de alguém, o agrilhoasse e eu o deixasse completamente tomado, dominado. Ou então como se eu dissesse, colocasse uma arma na cabeça do sujeito e dissesse, olha, ande. Senão o quê? Senão eu explodo o corpo dele, senão eu o mato. Esse é o procedimento básico. E o outro procedimento disponível também para se escravizar alguém é o ludibrio. Eu consigo enganar alguém. Se eu consigo enganar alguém, eu faço agir alheio à efetiva autoria da ação. O autor realmente sou eu que enganei. Eu fiz instrumento de minha vontade, por engodo, por embuste, por ludibrio. Esses são os dois procedimentos disponíveis quando se quer escravizar alguém. Isso é muito diferente de corrupção. Okay? A corrupção, ela envolve uma restrição, uma permuta de restrição de liberdade. O indivíduo vende sua liberdade, para aferir algo que ele entenda como benefício. Perceba que existe um elemento muito importante. Se você, por exemplo, me ergue a hipótese de que o sujeito tenha sido ludibriado a entender algo como benefício, mas isso assim efetivamente não era, ele foi enganado. Se ele foi enganado, isso já não é mais um caso de corrupção. Ele foi ludibriado, portanto, nós estamos lidando com escravidão. Ok? Existe uma diferença. Em corrupção, para se ter um caso efetivo de corrupção, a liberdade tem de ser plena. A liberdade de abdicar da liberdade tem de ser plena e sábia. Ela tem que ter consciência do que está fazendo. Ela tem de realmente vender, entregar sob algum preço, debaixo de alguma vantagem ali a sua liberdade. São procedimentos, são espaços conceituais éticos diferentes, certo? Isso é importante para você
responder à pergunta ética derivada disso, que é como eu me impossibilito de ser escravizado. Né? Essa é a questão consequente, cuja resposta, né, se permite possível, né, em consequência da organização desses conceitos. Né? Você precisa ser forte e sábio. Porque, como eu acabei de definir, os escravos eles são fracos e estúpidos. Eles são pelo menos mais fracos ou mais estúpidos do que o seu dono, do que o senhor, certo? Eles são mais fracos ou mais estúpidos do que o senhor. Porque se o sujeito, observe por exemplo, Deus. E aqui é relevante religião, ok? O conceito de Deus em filosofia é uma vontade onipotente, onisciente, onipresente. Para o nosso exemplo agora só interessa aqui a onipotência e a onisciência. Deus é impossível, por definição, de ser escravizado, certo? Porque Deus é onipotente, ou seja, eu não posso forçá-lo a nada. Porque se eu tentar forçá-lo a qualquer coisa, ele é mais forte do que eu, certo? Então ele também é onisciente, ou seja, ele tem a máxima sabedoria. Eu não posso enganá-lo, porque no momento que eu projete mentalmente a reflexão para enganá-lo, ele já sabe disso, porque ele sabe tudo, não tem nada que ele não saiba, certo? Então, basta você operar um pouco utilizando o conceito de Deus, que é muito, muito eficaz em filosofia, como a Idade Média ensina, como os escolásticos, etc., como os medievos ensinam, mas basta operar um pouco o conceito de Deus para você perceber que nesses dois procedimentos, desses dois procedimentos e, né, diante daquela pergunta, o que claramente se extrai eu devo, portanto, procurar-me forte, eu devo, portanto, procurar-me sábio. Se eu tenho ambos, isso restringe drasticamente a expectativa que, eventualmente, algum pretenso senhor, né, um pretenso dono, consiga vivificar, consiga realizar para escravizar-me, certo? Corrupção é algo diferente, porque corrupção envolve a vontade interna realizada. Neste contexto, o sujeito tem consciência de qual vai ser a permuta, é diferente de uma imposição que lhe tenha sido feita. A questão, então, passa a ser como se tornar forte, como se tornar sábio. Mas isso é para outro vídeo.